Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos para um estudo da Bíblia. Este é o último vídeo da nossa série sobre o santuário. Nós vimos aqui o santuário no livro de Hebreus, vimos a estrutura do santuário no livro de Apocalipse, vimos referências geográficas do ministério de Cristo no livro de Daniel, vimos textos de Ellen White confirmando, solidificando, costurando, harmonizando todos estes textos que formam um edifício sólido sobre o qual a Igreja Adventista está assentada. Este é o núcleo, o coração da teologia adventista. E hoje chegamos no último tema, não é isso mesmo, Anderson? Sim. Então tenho aqui o Anderson Velten do canal História na Profecia e hoje estamos juntos para finalmente responder a questão sobre a unção do santuário. O santuário celestial foi ungido? Não foi ungido? Jesus entrou no Santo dos Santos ou não entrou após a sua ascensão? Mas antes de deixar o Anderson falar, eu lhe mostrarei um verso que está aqui em Daniel, capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, 70 semanas estavam determinadas para muitas coisas. Isso aqui são as 70 semanas, viu? Elas terminam ali no primeiro século depois de Cristo. Isso aqui não é um texto sobre as 2.300 tardes e manhãs que terminam em 1844. E se você quiser saber sobre essas outras atividades aqui de Daniel 9:24, eu convido você a ver o vídeo do canal Adventismo Vivo, que está lá na lição sobre Daniel 9, e é a lição número 10. Aí eu comento ali todos estes outros eventos. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é que 70 semanas estão determinadas para ungir o Santo dos Santos. Então temos aqui uma profecia que fala da unção do Santo dos Santos. E aí, Jesus entrou no Santo dos Santos logo após a sua ressurreição ou não entrou? Olá, Tiago, saudações a todos os que estão acompanhando esta série que agora vai chegando ao fim. Foi muito bom participar aqui com o Tiago no canal Adventismo Vivo desta série de estudos. Nosso objetivo aqui é que nós possamos crescer em conhecimento e que esse conhecimento advindo da palavra de Deus não seja apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para que nós possamos entender mais claramente o ministério de Jesus no santuário celestial e a grande obra de julgamento da casa de Deus, a fim de podermos dar atenção às palavras da primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o Tiago acaba de me indagar aí sobre Daniel 9:24 e sobre a unção do Santo dos Santos. Temos muitas coisas a dizer sobre isso, temos várias considerações a fazer. Mas de início, antes de entrar diretamente nesse ponto, eu gostaria de ler um texto aqui do livro Primeiros Escritos de Ellen White, capítulo O Santuário. Para que eu vou ler esse texto? Qual é o objetivo? Para sintetizar a ideia que nós demonstramos e fundamentamos nos vídeos anteriores desta série de vídeos, de que o ministério de Jesus no santuário celestial, o ministério sacerdotal de Cristo como intercessor, é um ministério que se processa em duas fases e em duas divisões diferentes do santuário, em duas partes diferentes do santuário, lugar santo e lugar santíssimo. Aqui a página 251, Ellen G. White diz o seguinte: foi-me mostrado. Quando ela diz assim, foi-me mostrado, é porque se refere a algo que realmente ela recebeu em visão. Foi-me mostrado o que teve lugar no céu no final do período profético em 1844. Então aqui nós temos algo bem definido, não é? Ela fala algo que teve lugar no céu, no final do período profético, as 2.300 tardes e manhãs, em 1844. Traz o ano também. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento,
grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda e o perderam de vista. Jesus, então, envergou vestes preciosas. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Um peitoral de confecção curiosa estava suspenso de seus ombros. Movendo-se ele, luzia como diamantes, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos e, em um carro chamejante, passou para dentro do segundo véu. Então esse parágrafo aqui de Primeiros Escritos, dentre outros, sintetiza a compreensão adventista bíblica do santuário, de que do ano 31, data da morte, ressurreição e ascensão definitiva de Jesus aos céus, até o ano de 1844, término dos 2.300 anos, Jesus oficiou como intercessor e como Rei do Reino da Graça no lugar santo do santuário celestial. Apenas espiritualmente ou ele estava fisicamente no lugar santo? Fisicamente no grande lugar santo, na grande primeira divisão do santuário celestial. Mas em 1844 a revelação é clara, Jesus terminou o seu ministério no lugar santo, fechou a porta do lugar santo, abriu a porta do lugar santíssimo e passou para o Santo dos Santos. Aliás, até queria fazer um comentário adicional aqui. Quando se fala de porta aberta do santo, porta fechada do santíssimo, porta fechada do santo, porta aberta do santíssimo, a porta significa que aquele ambiente está em sessão, está em funcionamento, uma obra está sendo desempenhada ali. Quando, por exemplo, o supermercado está com as portas abertas, quer dizer que ele está funcionando, está atendendo ao público. Se está de portas fechadas, ele não está atendendo ao público. Assim também com outras repartições públicas, o Fórum de Justiça, se ele estiver com as portas abertas, está em operação. Portas fechadas é porque não está funcionando. Então, do ano 31 até 1844, a porta do santo estava aberta. Então, nós éramos convidados, as pessoas, os seres humanos eram convidados a espiritualmente, pela fé, ir ao lugar santo, onde Deus e seu Filho estavam. Mas em 1844, a corte celestial se transferiu para o Santíssimo, porque lá está a lei de Deus, e seria processado o grande julgamento do povo de Deus, não dos ímpios. Os ímpios vão ser julgados durante os 1000 anos. E então a porta do santo se fechou e a porta do Santíssimo se abriu, porque agora o tribunal estaria em sessão. Deus, o Pai, presidiria o grande julgamento da casa de Deus. E Jesus, seu Filho, como sumo sacerdote e advogado, estaria ali examinando os livros de registro. Então essa é a síntese da compreensão tradicional da doutrina adventista do santuário. Só para deixar isso bem claro, para ressaltar esse ponto. Mas você me indaga acerca da unção do santuário. De fato, Daniel capítulo 9, versículo 24, que diz respeito às 70 semanas que se cumpriram ali no primeiro século, com o batismo de Jesus, com a morte de Jesus e com o apedrejamento de Estevão e a primeira grande perseguição à igreja cristã, movida aí pelos judeus. Com esses eventos, nós tivemos o cumprimento das 70 semanas. E a profecia dizia que dentro aí desse período, mas ao final do período, o Messias teria que ungir o Santo dos Santos. E aí, Tiago, a primeira questão que alguns podem suscitar é o que seria o Santo dos Santos, já que alguns bons irmãos piedosos, de boa intenção, interpretam que esse Santo dos Santos seria o próprio Jesus, porque ele foi ungido no batismo. No batismo, quando Jesus foi batizado, de fato, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e ali ele se tornou ungido de Deus. Ele se tornou o Messias, o Cristo. A palavra Messias provém do hebraico Mashiach, que quer dizer ungido. Mas essa não é uma boa interpretação, por quê? Porque essa expressão Santo dos Santos que aparece em Daniel capítulo 9, versículo 24, é tradução da expressão hebraica Kodesh
Kodeshim. E Kodesh Kodeshim nunca é usado em todo o Antigo Testamento, em toda a Bíblia hebraica, para se referir a um ser humano. Sempre, sem nenhuma exceção, Kodesh Kodeshim é usado, essa expressão é usada para se referir ao Santo dos Santos do santuário do templo de Deus. Então não é adequado, por causa de uma restrição linguística, aplicar esse trecho da profecia a Jesus. Jesus foi ungido mesmo como Messias, mas esse trecho da profecia não está falando de Jesus, está falando da unção do santuário. Mas aí então nós voltamos à questão. O que seria essa unção do santuário? Houve a unção do Santo dos Santos? Bem, para responder a essa pergunta com muita tranquilidade, serenidade e prestando atenção, como temos feito até agora, exatamente às declarações das Escrituras, a cada palavra, a cada vírgula, a cada ponto, isso é uma força de expressão porque o texto original não tinha vírgula, não tinha ponto, mas eu quero dizer aquilo que a Bíblia realmente diz, nós temos que nos voltar para o Antigo Testamento. Quando Deus mandou que fosse erguido um tabernáculo no deserto, e Deus disse, me farão um santuário e habitarei no meio deles, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, Deus determinou que esse santuário esse primeiro santuário, esse tabernáculo do deserto fosse erguido. E ele deveria ser erguido de uma determinada maneira e deveria ser ungido. Por que ungido? O ato de ungir significava, no Antigo Testamento, também nos dias do Novo Testamento, na cultura judaica, na cultura israelita, significava a consagração. Significava separar para uma finalidade sagrada específica. Isso que significava o ato de ungir. Então, Deus determinou que o santuário fosse ungido, que ele fosse consagrado, separado para um propósito específico. Então vamos ao texto verificar o que foi exatamente que Deus determinou. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 40, e vamos ver aí os versículos 2 a 15. É um trecho um pouco maior, vou pedir que o Tiago leia para nós e nós vamos entender o que está dito aqui. Acompanhe na tela. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo, que é o véu, né? Reposteiro. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Certo. Vamos ler até aqui e vamos comentar. Então Deus determinou que Moisés erguesse o tabernáculo, porque eles montasse. Eles tinham confeccionado todos os móveis, todos os tecidos, todos os itens, e agora o tabernáculo deveria ser erguido, deveria ser levantado, como o Tiago disse, deveria ser montado. E primeiro Deus falou, você primeiramente vai colocar a arca dentro da tenda, lá no fundo da tenda, e vai erguer então o véu que separa o santo do santíssimo. Depois vai colocar os móveis do lugar santo e vai colocar o véu que fica na porta da tenda. Depois vai colocar o altar de bronze, o altar dos holocaustos, a bacia com água para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés, e vai também estender ali a divisão, a separação do átrio, e vai colocar o véu de entrada no átrio. Então, ele mandou que toda a estrutura do tabernáculo fosse erguida, fosse montada. E depois, o que deveria ser feito? Vamos ver? Vamos continuar aí a leitura a partir do verso 9. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Muito bem, até aqui por enquanto. Então, depois que o tabernáculo
o átrio e todos os móveis tivessem sido instalados, Deus mandou que Moisés ungisse o tabernáculo, a tenda e tudo o que nele estivesse. Moisés deveria ungir o tabernáculo e todos os seus móveis, todos os seus utensílios, todos os seus itens, para consagrar esse tabernáculo, esse santuário para uma finalidade sagrada. Veja que é dito aqui no verso 9, tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. Ora, estava dentro do tabernáculo o candelabro, a mesa com os pães, o altar de incenso e também a arca da aliança. Tudo isso estava dentro da tenda, dentro do tabernáculo, certo? E agora vamos ler o que está escrito aí nos versos 12 a 15. Você poderia ler para nós? Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás, para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Muito bem. Então nós precisamos observar aqui o seguinte. Há 3 fases de atividades. Primeiramente, Moisés deveria erguer o tabernáculo, colocar os móveis, ou seja, montar a estrutura do tabernáculo. Em segundo lugar, ele deveria ungir o tabernáculo e todos os seus móveis, todos os seus itens. E depois ele deveria ungir Arão e seus filhos como sacerdotes. Ou seja, nós temos aqui uma ordem quanto à montagem do tabernáculo, a consagração do tabernáculo e a consagração dos sacerdotes. E o que nós temos ali em Daniel capítulo 9, versículo 24, é uma profecia de que dentro daquela faixa histórica ali da profecia das 70 semanas, que como já dissemos se cumpriram no 1º século, o Messias deveria ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar santíssimo. Observem que aqui em Êxodo capítulo 40, Deus deu ordem para Moisés, primeiramente erguer. Ele ergue, coloca o véu do Santíssimo, coloca o véu do Santo e depois ele fala, agora você vai ungir o tabernáculo e todos os seus utensílios. Para que Moisés fizesse isso, Moisés teria que entrar no pátio, depois entrar no lugar santo, entrar no lugar santíssimo. Ele teria que ir até o lugar santíssimo para ungir a arca da aliança, separando-a para uma finalidade sagrada. Isso era a consagração do tabernáculo. E aqui, Tiago, eu quero destacar um ponto importante. Vejam que quem unge o tabernáculo não é Arão. Não é Arão. Não é nenhum filho de Arão. Não são os sacerdotes que ungem o tabernáculo. Isso é muito importante ser destacado. Não é Arão, não são os filhos de Arão, não são os sacerdotes que ungem o tabernáculo. É Moisés. Moisés é quem unge o tabernáculo. E antes de ungir Arão e antes de ungir os filhos de Arão, antes de ungir os sacerdotes. Por que estou destacando isso? Pelo seguinte, Jesus Cristo é tudo para nós. E estou falando aqui não de maneira poética, não de maneira filosófica, não de maneira abstrata para encantar os que estão nos assistindo. Nós estou falando de maneira técnica e objetiva. Jesus, ele cumpre diferentes funções tipológicas. Quando Jesus está na terra e ele toma sobre si os pecados no horto de Getsêmani, é separado de Deus o Pai e passa aquela noite de horror até ser pendurado no madeiro, separado de Deus por causa do peso dos nossos pecados e na cruz do Calvário ele morre por ruptura do coração. Ali Jesus está cumprindo o papel da vítima, do animal que é sacrificado. Quando Jesus sobe aos céus, nós sempre acreditamos e defendemos, sustentamos, é o que nós fizemos aqui nessa série, que ele tem que cumprir o papel do sacerdote. Ele tem que entrar no lugar santo,
E durante um tempo ele vai cumprir o ministério diário, que era executado pelos sacerdotes, todos os dias no santuário terrestre. E num determinado momento ele entraria no Santo dos Santos para cumprir o papel do sumo sacerdote, lá no lugar santíssimo, certo? Mas nós esquecemos que ele precisa também cumprir o papel de Moisés. Jesus cumpre o papel de Moisés. Jesus é um novo Moisés em todos os aspectos. Assim como Moisés foi ao monte, recebeu as instruções de Deus, desceu ao povo e apresentou, em Êxodo capítulo 24, os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. E ali o povo aderiu ao concerto, diz tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. E foi feito um concerto e Moisés agiu ali como mediador da aliança. Também Jesus veio do céu, ele trouxe as palavras de seu pai, ele pregou durante 3 anos e meio. Enquanto Jesus esteve aqui durante os 3 anos e meio, ele não estava fazendo uma obra de pouca importância, só contando umas historinhas enquanto não chegava a hora de morrer. Não. Jesus estava apresentando as palavras de seu pai. Ele estava doutrinando os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que o ouviam, apresentando as cláusulas da nova e eterna aliança. Ele estava agindo ali como o novo Moisés. E de fato a Bíblia faz essa comparação entre Jesus e Moisés. Vamos ver? Tiago, leia para nós, por favor, o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Muito bem, esse texto aqui compara Jesus com Moisés. Jesus é o novo Moisés. Assim como Moisés foi o mediador da aliança do Sinai, do primeiro concerto, Jesus é o mediador da nova e eterna aliança. E assim como Moisés teve que ungir o tabernáculo quando esse foi erguido, Jesus também teria que ungir o santuário celestial em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, e para ungir o Santo dos Santos. Mas para ungir o santuário celestial, o texto diz, e para ungir o Santo dos Santos, assim como Moisés, Jesus teria que entrar no Santo dos Santos para ungir o santuário celestial, não para purificar o santuário celestial. São coisas diferentes. Quem trabalha na purificação do santuário é o sumo sacerdote. No caso, naquela geração ali, na primeira geração do tabernáculo, quem trabalhou em todo o dia da expiação para purificar o santuário da terra e, portanto, entrava no Santo dos Santos com esse propósito era Arão, não era Moisés. Mas Moisés, num primeiríssimo momento, teve que entrar no Santo dos Santos para ungir o Santo dos Santos, depois ungir o lugar santo, ungir o tabernáculo, porque a ordem de Deus era clara. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está. É o que diz aqui, Êxodo capítulo 40, versículo 9. Então, nós precisamos distinguir a função de Jesus como animal que é morto, cordeiro, bode, todos os animais, da função de Jesus como sacerdote, como intercessor, sumo sacerdote também, e também temos que distinguir essas funções da função de Moisés como mediador da aliança, aquele que
foi responsável por erguer o tabernáculo e ungí-lo. E num primeiro momento, Moisés teve que entrar no Santo dos Santos para ungir o tabernáculo. Da mesma forma, num primeiro momento, Jesus teria que entrar no Santo dos Santos, do santuário celestial, mas não para purificar o santuário, nem para ministrar no santuário como sacerdote. Não como sumo sacerdote. Não como sumo sacerdote, não como sacerdote, ainda não tinha começado o ofício sacerdotal. Ele teria que entrar no Santo dos Santos para consagrar o santuário para uma finalidade específica, em cumprimento à profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Então, levando esses elementos em consideração, nós devemos responder que sim, no primeiro momento, Jesus tem que entrar no Santo dos Santos, ele tem que entrar no Santíssimo para ungir o santuário, para inaugurar o trabalho do santuário. Mas na função de Moisés, de novo Moisés, de mediador da aliança, não na função de Arão, não na função dos filhos de Arão, não na função de sumo sacerdote ou de sacerdote, de intercessor. Isso precisa ficar bem claro. Também eu quero ressaltar aqui um ponto, Tiago. Algumas pessoas podem ficar a pensar, mas Moisés podia entrar no Santíssimo? Deus não tinha falado que ninguém deveria entrar no Santíssimo, senão o sumo sacerdote uma vez por ano? Vamos ver essa ordem? Você poderia ler para nós, Tiago, o texto de Levítico, capítulo 16, versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Quem é que não poderia entrar a todo tempo no Santíssimo? Arão. Arão, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote só poderia entrar no Santíssimo no dia da expiação, com todos aqueles preparativos determinados em Levítico 16. Às vezes a gente pensa que o sumo sacerdote mandava no Santíssimo, né? Não, não era assim. O sumo sacerdote só podia entrar no Santíssimo no dia da expiação. Mas essa ordem não se aplicava a Moisés, que era o mediador da aliança. Moisés, ele entrava livremente no santuário. Aqui em Êxodo capítulo 40, versos 31 e 32, nós lemos a respeito. Você poderia ler para nós? Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Moisés, ele entrava no tabernáculo, embora ele não fosse sacerdote, porque os sacerdotes eram Arão e os filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote, os filhos de Arão eram os sacerdotes. Moisés não era sacerdote, ele não tinha sido escolhido como sacerdote, mas ele tinha livre trânsito no tabernáculo. Bem, então, no dia da consagração do tabernáculo, o que aconteceu? Antes de consagrar os sacerdotes, observe bem, esse detalhe é importante. Antes de consagrar os sacerdotes, Moisés entra no tabernáculo e consagra todos os seus utensílios. Onde está escrito isso? Em Levítico capítulo 8, versículos 10 e 11. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele aspargiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Então o tabernáculo já estava montado e Moisés então teve que entrar no Santíssimo para ungir o tabernáculo, ungir o Santo dos Santos, porque era para ungir o tabernáculo e tudo que estava nele. Moisés tinha livre trânsito. Ele ungiu, consagrou para separar tudo aquilo, todos aqueles instrumentos para um serviço sagrado. E depois é que ele ungiu Arão e seus filhos. Então, Jesus, na função de Moisés, teria que entrar no Santo dos Santos, assim que subisse ao céu, para ungir o santuário, para separar o santuário para uma finalidade sagrada. E depois o próprio Jesus seria ungido, ele seria consagrado para oficiar como sumo sacerdote no céu, no santuário do céu. Bem,
Levando todos esses elementos em consideração, Tiago, o que eu tenho a dizer? Bem, eu acredito que provavelmente, aqui eu tenho que dizer provavelmente, neste ponto, com respeito ao momento, somente a respeito do momento, eu acredito que provavelmente a unção do Santo dos Santos, a unção do Santíssimo por Jesus, Jesus vai ao Santíssimo não para purificar o santuário, não para ministrar como sumo sacerdote, porque ele ainda não era sumo sacerdote, mas ele vai ao Santíssimo para ungir o santuário celestial, separando-o para uma finalidade sagrada, não na sua ascensão definitiva. Ah, é mesmo? Não na ascensão definitiva? Não na ascensão definitiva. Mas e quando então? Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Ele sobe definitivamente aos céus 40 dias depois disso. Ele sobe aos céus. Ele vai cumprir, então, quando ele subir aos céus definitivamente, a cerimônia da consagração dos sacerdotes. Aqui no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, nós detalhamos esse assunto. Acho que é o capítulo 9. No capítulo 9, nós tratamos da consagração dos sacerdotes. Quando nós fazemos o cálculo com cuidado, observando todos os detalhes, verificamos que entre a ascensão definitiva de Jesus e o dia de Pentecoste, que é o dia da entronização como rei do reino da graça, dá o período de 8 dias da consagração dos sacerdotes, de que fala Levítico capítulos 8 e 9. Ou seja, uma outra tipologia. Uma outra tipologia. Então Jesus sobe aos céus e ele vai cumprir a semana da consagração dos sacerdotes. Ele vai ser consagrado sacerdote e então ele vai, no dia de Pentecoste, entrar no lugar santo, vai ser entronizado ao lado de Deus o Pai e vai então se tornar rei do reino da graça no dia de Pentecoste. E aí, tendo sido instituído como rei do reino da graça, ele vai enviar o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Se vocês lerem lá o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, ali nos primeiros capítulos, vocês vão ver declarações dela que estão aqui no livro Astronomia e a Glória do Adventismo, em que ela diz que terminada a cerimônia, no dia de Pentecoste, terminada a cerimônia de intronização de Jesus no céu, ele enviou o Espírito Santo, cumprindo a promessa de enviar o Espírito Santo sobre os discípulos. Aí foi a chuva temporã. Então essa é a tipologia de Arão. Exato. Ok. Jesus no papel de De Arão. Arão, de sacerdote, ele foi consagrado durante esse intervalo entre a ascensão definitiva, 40 dias após a ressurreição, e o dia de Pentecoste. Esse é o período de consagração, esse intervalo é o período de consagração dos sacerdotes, e o dia de Pentecoste é o dia da intronização. Tá, mas se ele vai para o céu e é consagrado como sacerdote, aí quando começa o Pentecoste, ele já começa a oficiar no papel de Arão, quando é que ele vai oficiar no papel de Moisés? Então, aqui eu falo que muito provavelmente, nesse ponto muito específico que é que eu estou usando a palavra provavelmente, que essa consagração do santuário aconteceu na ida de Jesus ao céu no primeiro dia da semana. No domingo da ressurreição? No domingo da ressurreição. Vamos nos lembrar de que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena. Lá no jardim, perto do sepulcro. Do sepulcro. E o que foi que Jesus disse para Maria Madalena? Está em João, capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha, Jesus sobe para o céu, então, no domingo da ressurreição? No mesmo primeiro dia da semana, Jesus vai ao céu para receber a confirmação de que o seu sacrifício tinha sido válido. Aí alguém pode se perguntar, mas por que Jesus tinha necessidade de ter a confirmação de que seu sacrifício foi válido? Porque nós temos de nos lembrar que esse sacrifício é em substituição. Então Jesus precisava desenvolver como homem, não como Deus. Deus não precisa desenvolver nada, mas como ser humano ele precisava desenvolver um caráter perfeito, mas vivendo como homem. Então ele nasceu, ele cresceu, ele foi adolescente, ele foi adulto e ele não poderia ter incorrido em nenhum pecado. E depois de ter desenvolvido o caráter perfeito como ser humano,
ele tomaria sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele se faria pecado por nós. Por nós, seria separado do Pai, viveria o horror daquelas horas entre o Getsemane e a cruz do Calvário, seria atravessado espiritualmente traspassado pela justiça divina, pela espada da justiça divina. Eu até recomendo a todos os que estão acompanhando este canal, ao falar desse assunto, sobre um assunto que eu aprecio muito. Leiam, mas com muita calma, reflexão, os capítulos Getsemane e o Calvário, Calvário no livro Desejado de Todas as Nações, que são textos lindíssimos. Leia com tempo. Isso, mostrando a profundidade do sacrifício de Jesus por nós. E depois, Jesus teria que ter a confirmação de que tudo tinha sido cumprido da maneira certa, porque o preço pelos pecados da humanidade é altíssimo. Para resgatar a humanidade, o preço é altíssimo, é muito grande. E o Pai teria que confirmar que tudo tinha sido feito da maneira correta. Bem, então Jesus no primeiro dia da semana subiu aos céus para ter essa confirmação. E no mesmo primeiro dia da semana, ele voltou para dar instruções para os seus discípulos e ele fez durante 40 dias. Isso que eu acabo de falar, que nós percebemos aí nas palavras de Jesus para Maria Madalena, é revelado com clareza no espírito de profecia. Ellen White trata disso no livro Desejado de Todas as Nações. Também nós temos informação sobre isso no livro História da Redenção, mas eu vou ler aqui para os irmãos, para que os irmãos tenham pelo menos um texto a esse respeito, o que ela narra no livro Primeiros Escritos, no capítulo A Ressurreição. Ouçam bem o que ela diz. Jesus falou-lhe com sua própria voz celestial, dizendo: Maria. Ela, referindo-se a Maria Madalena, estava familiarizada com as inflexões daquela voz querida e prontamente respondeu: Mestre, e em sua alegria ia abraçá-lo. Jesus, porém, disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, que foi o texto que o Tiago leu para nós. Alegremente ela se dirigiu à pressa aos discípulos com as boas novas. E agora observem bem o que diz Ellen White. Jesus rapidamente, fala assim, rapidamente, Jesus rapidamente ascendeu a seu Pai para ouvir de seus lábios que ele aceitara o sacrifício e para receber todo o poder no céu e na terra. Anjos, assemelhando-se a uma nuvem, rodearam o Filho de Deus e ordenaram que as portas eternas se levantassem para que o Rei da Glória entrasse. Vi, Ellen G. White diz, vi, realmente ela viu em visão, vi que enquanto Jesus estava com aquele brilhante exército celestial na presença de Deus e cercado de glória, não se esquecera dos discípulos sobre a terra, mas de seu Pai recebeu poder a fim de que pudesse voltar e comunicá-lo a eles. No mesmo dia, ele, Jesus, voltou e mostrou-se a seus discípulos. Permitiu-lhes então que lhe tocassem, pois tinha ascendido ao Pai e recebera poder. Então, embora o texto não diga explicitamente que nessa ocasião Jesus foi ao Santíssimo, mas como nós temos a tipologia do santuário do Antigo Testamento, e como nós temos a declaração de Daniel, capítulo 9, versículo 24, e para ungir o Santo dos Santos, muito provavelmente, eu tenho que dizer aqui muito provavelmente, porque eu não tenho aqui uma declaração que fale que essa unção do Santo dos Santos foi nesse dia, mas eu tenho a informação de que no primeiro dia da semana Jesus foi ao céu e se apresentou ao Pai, mas muito provavelmente foi aqui que Jesus foi ao Santo dos Santos, não para começar o seu ministério. Aqui ele não começa ministério. Não como Arão. Não como Arão, não como sacerdote, não como sumo sacerdote, como Moisés, para ungir o santuário. Aí alguém pode se perguntar e nos perguntar, Tiago, mas o santuário celestial precisava ser ungido? Ele precisava ser consagrado pelo sacrifício de Jesus. Era separado para o serviço da intercessão. Porque se o sacrifício de Jesus não tivesse sido válido, se algo tivesse dado errado, não haveria ministério intercessório no céu. Mas como Jesus... Como vítima, né? Se não houvesse a vítima simbolizada pelo Cordeiro sofrido adequadamente... Isso.
Jesus não teria como desempenhar o papel de sacerdote. Então ele vai na função de Moisés para consagrar o santuário, ele vai até perante Deus e ali perante a lei de Deus para receber a declaração. Sim, o sacrifício foi válido. Então, o ministério intercessório vai poderá ser desempenhado. Aí Jesus desce no primeiro dia da semana, permanece alguns dias com os discípulos, aparecendo para os discípulos, dando instrução aos discípulos, e depois de 40 dias ele sobe definitivamente ao céu, agora sim, para ser consagrado como sacerdote, para ser ungido como sacerdote, e também aqui alguns poderão dizer, mas ele já não foi ungido na terra? Na terra ele foi ungido como Messias, como enviado de Deus para pregar às multidões, aquele que era o aguardado. No céu ele é consagrado para oficiar como sacerdote. Na terra ele não era sacerdote. Aqui na terra ele foi ungido, mas não como sacerdote. E alguns vão dizer, não aceito. No batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele foi ungido sim como sacerdote. Mas se nós dissermos isso, nós vamos contrariar a Bíblia. Contrariar a Bíblia? Sim, vamos contrariar a Bíblia. Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 8, faz uma declaração peremptória, taxativa a esse respeito. Tiago, leia para nós, por favor, Hebreus capítulo 8, versículos 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, que eram os levitas, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Exatamente. Se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote seria, porque aqui na terra os sacerdotes eram os descendentes de Arão, da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Aqui no capítulo 7 diz que Jesus era da tribo de Judá, tribo a qual Deus nunca conferiu sacerdotes. Leia para nós o texto, por favor. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Provado, está provado pelo texto expresso das Escrituras. Então Jesus vai para o céu de maneira definitiva depois de 40 dias, e aí então ele é consagrado sacerdote, sumo sacerdote, e no dia da Pentecoste ele é entronizado, se torna rei do reino da graça, e aí começa o seu ministério. No lugar santíssimo? Não no lugar santíssimo. No lugar santo do santuário celestial, é a cena de Apocalipse 4 e 5, a primeira grande visão do santuário. E ele só entra no Santíssimo como sacerdote e como sumo sacerdote, ele só entra no Santíssimo pela primeira vez como sumo sacerdote em 1844. E não haveria o perigo dele ir para ungir o Santíssimo e lá ele já se assenta à destra da majestade e fica por lá mesmo. Não haveria essa possibilidade de interpretação? Não é possível por causa de Apocalipse, que mostra o Cordeiro no lugar santo do santuário celestial, num ambiente em que não está a Arca da Aliança, e por causa dos vários textos de Ellen G. White que falam do ministério de Jesus no lugar santo até 1844. Então, queridos irmãos, vejam que estamos apresentando aqui. Nós não estamos dizendo que Jesus foi ao Santíssimo, ungiu o Santíssimo, né? E lá esteve à destra da majestade até os dias de hoje. Nós não estamos dizendo isso. Até queremos ser explícitos quanto a este fato. A proposta é que no domingo da ressurreição ele subiu ao céu. E muito provavelmente foi nessa ocasião em que Daniel 9:24 foi cumprido, para ungir o Santo dos Santos. E não tem como ele ficar no Santíssimo, porque ele volta. Ele é visto por aproximadamente 500 pessoas, esteve 40 dias aqui na Terra, e só então depois ele sobe ao céu. Então ele unge o Santíssimo no papel de Moisés, sai do santuário, né? Se ele estava ali à destra de Deus, como foi essa unção, nós não temos detalhes. O fato é que ele sai do santuário, volta para a terra, e depois retorna ao céu no papel de Arão, e ele entra no primeiro compartimento, no santo. Por que eu estou deixando isso explícito? Porque existe a ideia de como vamos aqui harmonizar Hebreus, né? Muitos críticos evangélicos não aceitam a compreensão adventista do santuário, mas talvez nós conseguiríamos fazer um meio termo. Nós podemos fazer Jesus subir ao céu, né? Depois de ficar 40 dias, ele sobe ao céu.
E aí eu vou dizer que aqueles textos de Hebreus se aplicam à unção do santuário, ele se assenta à destra de Deus. E ele muito bem poderia, né, ficar todo o tempo no Santíssimo e apenas haveria uma fase no santo, mas não é que ele saiu, né, para o santo, não, ele ficaria o tempo inteiro no Santíssimo e aí passaria a fase até 1844 e depois a fase do juízo. Essa é a compreensão que algumas pessoas poderiam ter. Essa seria uma compreensão que algumas pessoas poderiam ter. Nós só queremos deixar explícitos que não é isso que nós estamos propondo. De maneira nenhuma. Existe a unção do Santíssimo, ele sai, eu digo com todas as letras, ele sai do Santíssimo e depois nesse momento em que ele unge o Santíssimo, ele não é sacerdote ele ainda. está no papel de Moisés, ele sai do Santíssimo e depois retorna ao santuário no primeiro compartimento como sacerdote. Aí sim como sacerdote. A unção não é feita como sacerdote. Okay? Exatamente. Então eu acho que essa distinção que nós precisamos deixar explícita, precisamos fazer. Muitas pessoas às vezes ficam com receio, né, de haver algum problema aqui na doutrina do santuário. Então, só explicitarmos isso. Ele foi ungir, mas depois ele saiu e entrou no santo. Existe apoio em Ellen White para essa compreensão? Tiago, Ellen White não trata muito desse assunto, mas existe um texto que, se bem examinado, pode de alguma maneira dar amparo a essa ideia. Existe uma citação da revista Signs of the Times, Sinais dos Tempos, de 19 de abril de 1905, em que Ellen White diz o seguinte: a glória de Cristo não apareceu quando ele estava nesta terra. Ele era então um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Os homens esconderam seus rostos dele, mas ele estava seguindo o caminho que Deus havia traçado para ele. Ainda carregando a humanidade, ele ascendeu ao céu triunfante e vitorioso. Ele tomou o sangue da expiação no mais santo de todos, aspergiu sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo. Em breve, ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Bem, esse texto aqui precisa ser examinado com cautela. Por quê? Porque ele é um texto muito curto, ele não tem muitos elementos. Ela não estava ali dentro de um grande conflito, explicando o santuário, Não. Agora eu vou explicar a unção. Ele está fora de um contexto que intencionalmente Sim, ela quis tratar do assunto. ela está falando de maneira rápida da obra de Jesus. Então ela fala de Jesus sendo maltratado, passando por sofrimento, fala de ele subir ao céu triunfante, glorioso e vitorioso. Depois diz que ele toma o sangue da expiação no mais santo de todos e faz a aspersão do propiciatório, das suas próprias vestes, abençoa o povo e diz assim: em breve ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Então, num primeiro momento, poderia alguém considerar que nesse trecho em que ela fala assim, ele tomou o sangue da expiação no mais santo de todos, aspergiu sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo, ela poderia aqui estar falando do ministério a partir de 1844 no Santo dos Santos. Até porque, em inglês, Ellen White usa aqui o present perfect. Quando ela diz, he has taken the blood, he has taken the blood. Bem, o present perfect é um tempo verbal no inglês que indica uma ação realizada no passado, mas com consequências no presente. Frequentemente, o present perfect transmite a ideia de um ato que já foi praticado. He has taken the blood, ele tem tomado sangue. Então, mas frequentemente por indicar uma ação que já foi realizada e que tem consequências no presente, ele frequentemente é traduzido pelo pretérito perfeito, ou seja, ele tomou o sangue. Mas, dependendo do contexto, a tradução fica melhor sendo usado uma locução verbal, como você traduziu.
ele tem tomado o sangue da expiação. Se nós traduzirmos assim, nós poderíamos entender que aqui Ellen White não estaria se referindo a algo que Jesus realizou quando subiu aos céus, mas a algo que ele começou a realizar e está realizando a partir de 1844, na purificação do santuário. Todavia, existem outros elementos no texto que apontam para a interpretação da inauguração do santuário. E de que outros elementos eu estou falando? É que o texto diz o seguinte, ele tem tomado o sangue, ou ele tomou o sangue da expiação, no mais santo de todos, aspergiu o propiciatório, e isso tem a ver com a inauguração do santuário. E depois diz assim, ele aspergiu suas próprias vestes e abençoou o povo. Isso é curioso, aspergir as próprias vestes e abençoar o povo. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, só existe uma cerimônia em todo o Antigo Testamento em que se aspergem as vestes, que é a cerimônia da dedicação dos sacerdotes, a consagração dos sacerdotes. Isso é referido em Levítico 8, versículo 30. Você teria como ler para nós? Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes e a seus filhos e as vestes de seus filhos, as vestes consagradas com o sangue. E sobre o abençoar o povo, nós vemos em Levítico capítulo 9, versículo 22. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então, por causa desses elementos específicos, parece que esse texto aqui está sintetizando em pouquíssimas palavras, de maneira muito rápida, de maneira até corrida, vários aspectos da obra de Jesus. Relendo, o texto fala primeiramente do sofrimento de Jesus aqui na terra, aí o texto diz, ele ascendeu ao céu triunfante e glorioso, tanto no dia da ressurreição, quanto na ascensão definitiva 40 dias depois. Ele tomou o sangue da expiação no mais santo de todos e aspergiu o propiciatório. Isso seria a consagração do tabernáculo. E suas próprias vestes. Isso seria a consagração para a função sacerdotal. E abençoou o povo após ser constituído sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque no santuário celestial. E aí ela já avança. Em breve, ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Então é um texto sintético, é um texto corrido, mas por causa desses detalhes, parece sim dar apoio à ideia da unção do tabernáculo e também da unção como sacerdote, de tal forma que nós vemos que há substância, há fundamento para nós entendermos que no ano 31 Jesus vai ao Santo dos Santos, unge o santuário, consagra o santuário, mas depois ele é consagrado sacerdote, sumo sacerdote, e ele vai ao lugar santo, e é no lugar santo que ele começa o seu ministério, e é no lugar santo que ele desempenha o seu ministério intercessório, até que em 1844, e somente em 1844, ele entre no Santo dos Santos para iniciar a grande obra de purificação do santuário celestial, que é o juízo da casa de Deus, o grande juízo de investigação. Terminamos? Foi uma maratona, foram muitos textos, muitas reflexões, exame sério das Escrituras, mas sim, chegamos agora à conclusão do nosso estudo. Deus seja louvado por tudo que nos apoiou, nos enviando o Espírito Santo para nos ajudar a compreender todas estas coisas. Eu gostaria de frisar mais uma vez para vocês que nós precisamos estudar as Escrituras. Vocês viram quantos textos aqui foram combinados, foram conectados,
Querido pai, querida mãe, estude esse texto em família, mostre esses textos para os filhos de vocês, porque a doutrina do santuário sempre será motivo de ataque, ontem, hoje e sempre, até que estejamos além dos portais da cidade eterna, nós temos de estar preparados para dar a razão da nossa fé. E eu gostaria de fazer uma outra reflexão aqui com vocês, que é a compreensão também da doutrina da salvação. Então eu falei para você compreender a doutrina do santuário, estudar com seus filhos. Olha, onde que prova que Jesus entrou no Santíssimo? Olha, esse texto prova. Onde que prova de que ele entrou, estava no santo? Esse texto aqui prova. E você tem que passar isso para os seus filhos. Essas crises às vezes vêm, né? Porque a criança, ela cresceu com a teologia adventista na cabeça, ela ouvia as coisas, só que ela não sabe onde está a Bíblia. E aí vem um vento de doutrina, ela fica confusa, não sabe provar aquilo na Bíblia, não conhece ninguém que prova na Bíblia, e às vezes sai da igreja, abandona as doutrinas e tudo mais. Mas eu também gostaria que você desse atenção para a doutrina da salvação. Por quê? Muitas pessoas às vezes pensam que a doutrina de Desmond Ford, o que ele estava propondo, era que Cristo teria ungido o santuário, mas essa não é a proposta de Ford. Na verdade, toda a crise do santuário em Ford, e eu trago aqui alguns livros para fundamentar a minha afirmação, aqui eu tenho a biografia de Desmond Ford, pelo pastor Milton Huck, que também não concorda com a doutrina do santuário, usa até palavras duras contra essa compreensão sustentada pela igreja, como se fosse algo obscurantista, não é? E eu tenho também aqui o livro Abalo do Adventismo, que era uma pessoa, um observador que estava torcendo pelo Desmond Ford, ele estava torcendo para que as propostas realmente modificassem a teologia adventista e a igreja adventista passasse a ser mais evangélica, essa que era a ideia. Então, por que o Ford ataca o santuário? Será que ele não gostava do santuário, ele não gostava de Daniel, não gostava de Apocalipse? Não, ele gostava, ele sustentava, ele defendia. Porém, os pressupostos que ele sustentava na doutrina da salvação, cada vez o empurraram para mais distante da doutrina do santuário. Por quê? Porque ele entendia que na doutrina da salvação, Jesus cancelou o escrito de dívida que existia contra nós, e realmente cancelou. Mas ele entendia, agora nós já temos a certeza da salvação, nada mais você precisa temer, você aceitou a Cristo, você já vai para o céu, você tem que ter certeza. E ali, um juízo investigativo na frente era um obstáculo a essa promessa de salvação aqui e agora, essa certeza da vida eterna, a certeza do céu, que já era prometido. Olha, se no juízo nomes podem ser retirados, isso se chocava frontalmente com a sua concepção de justificação. Qual foi a conclusão? Ford foi relutando, mas houve um momento que ele não mais conseguiu segurar e ele então lança a doutrina do santuário por terra. E olha, não existe o santuário, isso se cumpriu lá com Antíoco Epifânio na purificação do santuário de Jerusalém. Isso foi rechaçado pela igreja, isso não foi aceito pela igreja. Porém, muitas pessoas partidários de Ford ficaram no meio do caminho. E o que aconteceu? Hoje, as pessoas, quando falam de Desmond Ford, elas pensam na doutrina do santuário. Sim. Ah, ele desfez a doutrina do santuário. Mas se esquecem de que o que levou ele a fazer isso foram as suas premissas na justificação, na doutrina da salvação. E hoje muitos, sem saber, às vezes nem conhecem a história de Ford, estão repetindo a mesma doutrina da salvação, o mesmo evangelho de Desmond Ford, que não é o evangelho eterno de Apocalipse 14, 6 e 7. Não é. São evangelhos diferentes. Então, ele repete a mesma doutrina de Desmond Ford, não vendo que isso não se encaixa com a doutrina do santuário. Se você comprar um carro da Fiat, você vai ter peças da Fiat ali dentro do motor, né? Ali dentro da parte frontal do carro. Se você compra um carro Volkswagen, você vai ter peças da Volkswagen. Você não pode comprar um carro Fiat e depois esperar ter peças da Volkswagen ali. Da mesma forma, você não pode adotar a doutrina da salvação do Ford e continuar sustentando o santuário. Se você sustenta o santuário, você não pode pregar a mesma justificação pela fé de Ford. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas estão hoje defendendo a teologia, a doutrina da salvação de Ford e
se deparam com uma visão confusa sobre o santuário e passam a espiritualizar o santuário. Falam assim, olha, eu acredito no santuário, mas ele pode espiritualizar os móveis, ele pode espiritualizar o ministério de Cristo. Ele faz uma ressignificação do juízo. Isso, você ressignifica o juízo. Olha, está escrito juízo, mas não é um juízo, é só uma auditoria para ver se Deus julgou direito. Porque, na verdade, quando você se batizou e aceitou a Cristo, você já foi julgado e inocentado. Então, o juízo acontece no seu batismo. Esse é o pensamento evangélico. Esse é o pensamento evangélico. O juízo teria acontecido no seu batismo e não depois de 1844. Então, a pessoa, sustentando a teologia de Ford sobre a justificação, ele vai adaptar o santuário. O Ford derrubou o santuário. A pessoa fala, não, eu não vou derrubar o santuário, eu só vou ressignificar o que significa juízo. Aí, o juízo não haverá livros, não existem nomes que são confirmados, nomes que são riscados, não existe uma avaliação da vida das pessoas, porque as duas coisas não se combinam. E aí, Tiago, a salvação se obtém totalmente, de maneira definitiva, apenas com o perdão dos pecados, e aquilo que Hebreus diz de que sem a santificação ninguém verá o Senhor é deixado de lado. A santificação, ela entra na parte do santuário, do juízo, né? E a parte da salvação, ela está ligada mais à parte da cruz. O Ford, ele rejeitava essa parte da santificação e por isso acabou rejeitando o santuário. Então nós terminamos e nós fazemos um apelo para que vocês continuem estudando a Bíblia. Isso é sério, a Bíblia não é feita para apenas ser lida, mas para ser estudada com a sua esposa, meu querido marido, com os seus filhos, né? E com toda a igreja na classe da escola sabatina. Tudo que puder ser sacudido será. Tenha certeza disso. Deus está querendo promover um reavivamento, uma reforma, porque muito em breve Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Nós veremos o carro de nuvens e poderemos um dia olhar, ver o santuário, nós poderemos ver as realidades eternas. Isso está para acontecer. Mas Ellen White escreve que se outros meios falharem, introduzir-se-ão heresias no meio do povo, que é a sacudidura. Tudo que será sacudido será. Muito preparo, meu amigo, joelho no chão, leitura da Bíblia todos os dias e fé em Deus, porque a sua graça perdoou os nossos pecados e a sua graça também regenera a nossa consciência para uma nova experiência com Cristo. Henderson, despeça aí das pessoas. Foi uma satisfação participar desta série e continuemos orando por nossa santificação, pela salvação de almas, na preparação para o grandioso dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe todos os que acompanharam esta série. Orando também pela nossa igreja, por seus líderes, pastores, e que Deus os abençoe. Amém.